Capítulo 25. Últimos pormenores. Contava já 22 dias o mês de novembro, e a partida suprema devia realizar-se 10 dias depois. Faltava ainda conseguir feliz êxito numa única operação, mais delicada, perigosa, que demandava infinitas precauções, e contra o bom resultado da qual ajustara o capitão Nicholl a sua terceira aposta. Era o caso, carregar a columbiada introduzindo-lhe as 400.000 libras de algodão pólvora. Pensara Nicholl, e com justo fundamento talvez, que da manipulação de tão formidável quantidade de piroxilo haviam de provir graves catástrofes, e que, quando o pior não sucedesse, aquela massa eminentemente explosiva havia de inflamar-se por si mesma sob a pressão do projétil. Havia nisto sérios perigos, que maiores se tornavam pela negligência e leviandade habitual dos americanos. Haja visto o que sucedeu durante a Guerra Federal, e ninguém se incomodava a tirar o charuto da boca para carregar uma bomba. Mas lá estava Barbicane, que tinha peito chegar a bom resultado e não naufragar já dentro do porto, que escolheu por consequência os melhores operários, e que os fez trabalhar debaixo das suas próprias vistas, não os largando de olho um só momento, conseguindo assim à força de prudência e de precaução, pôr a seu favor todas as probabilidades de bom êxito. Antes de tudo, teve Barbicane o maior cuidado em não mandar a carga inteira de uma vez para o recinto de Stones Hill, senão a pouco e em caixotes perfeitamente fechados. As 400.000 libras de piroxilo foram depositadas em pacotes de 500 libras, dando assim para 800 grandes cartuchos fabricados com o maior esmero pelos mais hábeis pirotécnicos de Pensacola. Cada caixão tinha capacidade para 10 cartuchos, e os caixões iam chegando uns após outros pela via férrea de tampa tal, por esta forma nunca havia um tempo mais de 5.000 libras de piroxilo dentro do recinto. Caixão que chegava era logo descarregado por operários descalços, e cada cartucho transportado para o orifício da columbiada para dentro da qual descia por meio de guindastes manobrados a braço. Tinham-se posto de parte todas as máquinas que trabalhavam a vapor, e apagado todos os fogos num circuito de 2 milhas de raio. Já era mais que bastante ter que preservar dos ardores do sol, mesmo em novembro, aquelas massas de algodão pólvora. O trabalho, por este motivo, era de preferência feito de noite ao clarão de uma luz produzida no vácuo por meio dos aparelhos de Ruhmkorff, que ministravam uma iluminação artificial que chegava ao fundo da columbiada. Dentro do canhão ficavam os cartuchos arrumados com perfeita regularidade ligados uns aos outros por meio de um fio metálico destinado a conduzir instantaneamente ao centro de cada um deles a faísca elétrica. E efetivamente por meio da pilha, é que se havia de dar fogo àquela massa de algodão pólvora. Os fios metálicos todos envolvidos em capas de substância isoladora, iam reunir-se em um só num estreito orifício aberto na altura em que o projétil havia de ficar. Nesse ponto atravessavam a espessa parede de ferro fundido, subindo depois até ao solo por um dos respiradouros do revestimento de pedra, especialmente reservado para este fim. A partir do vértice de Stones Hill corria o fio por sobre postes pelo espaço de 2 milhas, terminando numa pilha de Bunsen munida do competente aparelho de interrupção. Por consequência, logo que se carregasse no botão do aparelho, a corrente elétrica restabelecia-se instantaneamente e ia dar fogo às 400.000 libras de algodão pólvora. Claro está que a pilha só tinha de funcionar no último momento. A 28 de novembro, já os 800 cartuchos estavam arrumados no fundo da columbiada. Lograra bom êxito esta parte da operação. Mas quantos incômodos, quantas inquietações, quantas lutas tinha sofrido ou sustentado o presidente Barbicane. Debalde proibira a todos a entrada de Stones Hill, todos os dias um ou outro curioso subia por escalada às paliçadas, e alguns houve que, levando a imprudência até a loucura, foram pôr-se a fumar mesmo no meio dos fardos de algodão pólvora. Barbicane tinha ataques de furor todos os dias. J. Maston fazia quanto em si cabia para o auxiliar, dando caça aos intrusos com grande vigor, e apanhando as pontas de charuto ainda a arder que os Yankees deitavam para toda a parte. E a tarefa era de estafar, que mais de 300.000 pessoas faziam cerco em volta das paliçadas. Verdade é que Miguel Ardan também se oferecerá para escoltar os caixões até a boca da columbiada, mas o presidente do Gun Club, que o apanhou em própria pessoa com um enorme charuto na boca, ao tempo que ia perseguindo alguns imprudentes a quem dava assim tão funesto exemplo, logo percebeu que não podia contar com tão intrépido fumista, e viu-se obrigado a fazê-lo vigiar a ele, e com muita especialidade. Enfim, como é certo que há um Deus especial para os artilheiros, não houve a menor explosão, e conseguiu-se afinal pôr a carga inteira a são e salvo. Muito duvidosa estava portanto a terceira aposta do capitão Nicholl. Faltava só introduzir o projétil na columbiada e colocá-lo em cima da espessa camada de algodão pólvora.
Antes, porém, de se dar começo a esta última operação, foram colocados e arrumados no vagão projétil todos os objetos necessários aos viajantes, que eram bastante numerosos e que, se tivessem deixado fazer a Miguel Ardan à sua vontade, dentro em pouco teriam enchido todo o espaço reservado para as pessoas. Ninguém imagina que coisas o amável francês queria levar para a Lua. Uma verdadeira carregação de inutilidades. Interveio, porém, Barbicane, e não houve mais remédio de que reduzir-se ao estritamente necessário. Na caixa dos instrumentos ia grande número de barômetros, termômetros e de óculos de alcance. Os viajantes estavam com curiosidade de examinar a Lua no decurso da viagem, e levavam, para facilitar o reconhecimento daquele novo mundo, um excelente mapa de Biret Moedler, o mapa selenográfico, publicado em 4 folhas, e que, com justo fundamento, tem fama de verdadeira obra-prima de observação e paciência. Reproduz este mapa com escrupulosa exatidão os mais insignificantes pormenores da face do astro que olha para a Terra, montanhas, vales, circos, crateras, picos, ranhuras, tudo ali se encontra com exatidão nas dimensões e fidelidade na orientação e denominações, desde os montes do Eiffel e Leibniz, cujas altas cumeadas se erguem no extremo oriental do disco até ao Mare Frigoris, que se estende pelas regiões circumpolares do norte. Era, portanto, este mapa, para os viajantes, um guia precioso, porque lhes tornava possível o estudo do país, antes de lá porém os pés. Levavam também os viajantes 3 rifles e 3 carabinas de caça do sistema de bala explosiva, e além disto grande quantidade de chumbo e pólvora. Dizia a este respeito Miguel Ardan: nós não sabemos com quem vamos lá haver-nos, sejam homens ou sejam animais podem levar a mal que lhes vamos fazer uma visita. Por consequência convém que cada qual tome as suas precauções. Acrescentaremos, que as armas de defesa pessoal iam acompanhadas de picaretas, alviões, serras de mão e a mais ferramenta indispensável, sem falar dos vestuários adequados para todas as temperaturas, desde o frio das regiões polares até aos calores da zona tórrida. Miguel Ardan desejava levar na expedição certo número de animais, que se não chegava a ser um casal de cada uma das espécies conhecidas, é porque Ardan não reputava a coisa necessária aclimar na Lua nem serpentes, nem tigres, nem crocodilos, nem quaisquer outros animalejos daninhos. Tanto não, dizia ele a Barbicane, mas alguns animais de carga, por exemplo bois, vacas, burros ou cavalos, não só haviam de fazer belo efeito na paisagem, como nos haviam de servir de grande utilidade. Estou de acordo, meu caro Ardan, respondia o presidente do Gun Club. Mas o nosso vagão projétil é que não é nenhuma arca de Noé. Nem tem capacidade que chegue, nem para isso foi destinado, por consequência fiquemo-nos nos limites do possível. Finalmente, depois de longa discussão, concordou-se em que os viajantes tinham de se contentar em levar uma excelente cadela de caça que pertencia a Nicholl, e um vigoroso Terra-Nova de força prodigiosa. Entraram também no número dos objetos úteis muitas caixas de sementes das mais usuais. Miguel Ardan, por sua vontade, levaria também alguns sacos de terra para as semear. Em todo caso, sempre foi metendo a um canto do projétil uma dúzia de arbustos embrulhados em bainhas de palha. Restava ainda a questão de víveres, porque necessário era ir prevenido para o caso de arribar a alguma região da Lua completamente estéril. Barbicane tanto fez, que conseguiu meter no projétil provisões para 1 ano. É necessário acrescentar, para que ninguém disto se admire, que estes víveres consistiam em conservas de carnes e legumes, reduzidas ao mínimo volume pela ação da prensa hidráulica, que todavia continham grande abundância de elementos nutritivos. A variedade é que não era grande, mas também numa expedição daquelas não era ocasião própria para alguém se mostrar niquento. Levavam também os viajantes uma reserva de aguardente, que montaria a uns 50 galões, e água para 2 meses apenas, porque, na verdade, em consequência das últimas observações astronômicas, já ninguém punha em dúvida a existência de certa quantidade de água à superfície da Lua. Quanto a víveres, reputar-se-ia até insensato quem supusesse que habitantes da Terra não haviam de lá encontrar farto alimento. Miguel Ardan não conservava a sombra de dúvida a tal respeito. Se a conservara por certo não estaria decidido a partir. E demais, disse-lhe um dia aos amigos, os camaradas cada terra deserto nos não hão de abandonar completamente, antes terão todo o cuidado em nos não esquecer. Certamente, respondeu J. T. Maston. Como se entende isso? Perguntou Nicholl. Muito simplesmente, respondeu Ardan. Porventura não continua a Columbiada a estar no mesmo lugar? Pois então, não poderão mandar-nos obuses carregados de víveres que nós esperaremos em dias prefixos, por exemplo, todas as vezes que a Lua se apresentar em condições favoráveis de zênite, se não de perigeu, isto é, quase uma vez por ano? Urra!
Urra! Clamou J. T. Maston como quem lá tinha a sua ideia. Isso é que é bem dito. De certo, estimáveis amigos, de certo que vos não havemos de esquecer. Conto com isso. E assim teremos, como acabais de ver, e com toda a regularidade novidades do globo, e pela nossa parte também, só se formos muito pouco habilidosos é que não havemos de conseguir pôr-nos em comunicação com os nossos bons amigos da Terra. Respirava nestas palavras tão grande confiança, que Miguel Ardan com o seu ar resoluto e soberbo denodo teria levado atrás de si o Gun Club inteiro. Tudo quanto Ardan dizia parecia simples, elementar, fácil, de bom êxito seguro, era preciso que alguém estivesse na realidade agarrado com muito apocamento a este miserável globo terráqueo, para que ouvindo-se não prontificasse a ser companheiro dos 3 viajantes na sua expedição lunar. Logo que ficaram colocados e arrumados no projétil os diversos objetos, introduziu-se entre os respectivos tabiques a água destinada a amortecer a repercussão, e no recipiente próprio o gás de iluminação. Diclorato de potássio e de potassa cáustica meterabarbicane, que receava as demoras imprevistas no caminho, no projétil, quantidade tal destas substâncias que chegava para renovar o oxigênio e absorver o ácido carbônico por espaço de 2 meses. A restituição ao ar das suas qualidades vivificadoras e a purificação completa dele, estavam a cargo de um aparelho extremamente engenhoso, que funcionava automaticamente. Conseguintemente estava pronto o projétil, e nada mais restava fazer senão pô-lo no fundo da columbiada, operação aliás cheia de dificuldades e de perigos. Conduziram o enorme obus ao cume de Stones Hill, onde ficou seguro e suspenso de possantes guindastes por cima do poço de metal. Aquele momento foi palpitante. Se sucedesse quebrarem-se as cadeias com um enorme peso, a queda de semelhante massa seguramente teria produzido instantânea inflamação do algodão pólvora. Felizmente não sucedeu assim, e algumas horas depois, o vagão projétil que descera lentamente pela alma do canhão, descansava em cima da sua cama de piroxilo, verdadeiro édredon fulminante. O único resultado que veio da pressão do projétil foi ficar mais atacada a carga da columbiada. Perdi, disse o capitão, entregando ao presidente Barbicane a quantia de $3.000. Barbicane não queria receber dinheiro de um companheiro de viagem, teve porém que ceder perante a obstinação de Nicholl, que tinha empenho em satisfazer quantos compromissos contraíra, antes de deixar a terra. À vista disso, disse Miguel a Ardan, só uma coisa tenho a desejar-vos, meu estimável capitão. Qual? Perguntou Nicholl. Que vos deem igual proveito as outras 2 apostas. Se assim suceder, estaremos seguros de não nos ficarmos no caminho.